No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14. E como sempre, destacamos para vocês informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quinta-feira, hoje 17 de junho, você confere: Gabinete de Crise mantém alertas emitidos a 14 regiões Covid no estado, inclusive Caxias do Sul. Leilão virtual de vinhos vai arrecadar recursos para a Abraçaí, beneficiando crianças e adolescentes atendidos pela entidade. Bento Gonçalves volta a registrar saldo positivo na geração de empregos. 2 homens são presos por tráfico de drogas em Bento. Os casos foram registrados na Vila Nova e Santo Antão. Destaques do Jornal TV Com, que você confere a partir de agora com a gente. Em reunião realizada na quarta-feira, o Gabinete de Crise optou pela manutenção dos alertas já emitidos às 14 regiões Covid, inclusive Caxias do Sul. Não foram emitidos novos avisos. As 14 regiões mantidas em alerta receberam novos relatórios a respeito da situação da pandemia em cada uma delas. Desde a semana passada, o governo do estado tem convocado prefeitos, associações regionais e integrantes dos comitês regionais das regiões Covid que receberam alerta, uma vez que as ações adotadas até o momento não foram suficientes para frear a circulação do vírus. Em algumas regiões, inclusive, ocorre o agravamento da situação, sem indicação de melhorias nos dados finais. Para amanhã, sexta-feira, está prevista uma reunião com a região de Caxias do Sul, sendo conduzida pela secretária da Saúde, Arita Bergman. O sistema 3As de monitoramento tem como base a gestão compartilhada entre municípios e o estado. A partir desta quinta-feira até o dia 15 de julho, a Associação Bento Gonçalvense de Convivência e Apoio à Infância e Juventude, a Abraçaí, coloca em evidência o leilão Vinhos e Solidariedade. Neste período, pessoas do Brasil e até mesmo do exterior poderão dar lances a 45 rótulos brasileiros que serão arrematados através do site zacariasleilões.com.br. Doados por pessoas, empresas e entidades, numa iniciativa que visa evidenciar a solidariedade das pessoas que apreciam vinhos, os rótulos não estão à venda no mercado. Pelo contrário, são vinhos que fizeram história, marcaram épocas, simbolizaram momentos e agora serão leiloados com o propósito de apoiar as ações realizadas pela Abraçaí em prol das crianças e adolescentes aqui de Bento Gonçalves. Esse ano, como o ano passado, como todas as outras entidades e inclusive todos nós, estivemos com muitas dificuldades, inclusive financeiras. A própria entidade não deixou de elaborar os nossos eventos, né, que a gente tinha os eventos grandes para cobrir as nossas despesas. E conversando com a minha amiga Beatriz Dreyer Planini, ela surgiu a ideia de fazer um leilão de vinhos e solidariedade. Esse leilão foi foi recebido por muitas pessoas com muito agrado. Então nós vamos ter, são 46 rótulos de vinhos que não estão à venda no mercado, que fizeram histórias, marcaram épocas, simbolizaram momentos. E tem também aqueles que aguardam para retornar ao mercado como vinhos especiais. Agradecemos o apoio do Rotary Club, das vinícolas, das pessoas físicas que realizaram as doações, principalmente ao leiloeiro Volney Zacarias, que disponibilizou a plataforma para o leilão. Muito obrigada a todos e apostamos no espírito de solidariedade para que estes
46 rótulos de amor sejam leiloados. Muito obrigada. Os 45 vinhos serão leiloados com valores que partem de R$100, chegando até R$1.000 a garrafa, num trabalho voluntário do leiloeiro Volney Zacarias. Se todos os vinhos forem arrematados pelo lance inicial, será possível chegar a R$ 20.448, mas pode ser mais. Este valor vai ajudar a manter a rotina da instituição, beneficiando 250 crianças e adolescentes, bem como seus familiares e a própria comunidade em que vivem. Entre as raridades, destaque para o Granja União Cabernet e o Granja União Merlot, ambos da safra de 55, doados respectivamente por Rinaldo Dalpisol e Dario Crespi. Outra preciosidade é o Casque d'Or Cognac, safra de 68, doado pelo empresário Ayrton Luiz Giovannini. E tem ainda o Presidente Safra 69 da Salton e o Champagne Mônaco Demi-Sec, também de 69, ambos feitos para celebrar o cinquentenário do clube esportivo, doados por Solange Rossetti. Segue em andamento a recuperação de quase 7 quilômetros da VRS 813 entre Farroupilha e Garibaldi. A obra é uma das primeiras a serem executadas com recursos do Plano de Obras do Governo do Estado, que prevê mais de R$ 39 milhões na manutenção de 275 quilômetros de estradas da região. De acordo com o diretor-geral do DAER, Luciano Faustino, as atividades destinadas às melhorias do desvio Blaut começaram no quilômetro 8,4 e prosseguem até o quilômetro 16,4. O trabalho consiste na retirada de aproximadamente 5 centímetros de asfalto, que está danificado, substituindo-o por material novo, deixando a pista sem imperfeições e mais segura para o tráfego. Além da VRS 813, o plano de obras contempla ações de conservação em outras 8 rodovias da Serra Gaúcha, entre elas a 453, no entorno de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Lajeado Grande e Tainhas, e o acesso oeste a Caxias do Sul. A 122 entre Farroupilha e Caxias e São Vendelino a Farroupilha, e na 446 entre São Vendelino e Carlos Barbosa, além da 444, que demanda a Monte Belo do Sul. Depois de registrar o mês de março com saldo negativo de empregos, Bento Gonçalves fechou abril novamente com mais gerações de postos de trabalho. O número, embora bastante tímido com apenas 48 vagas, integra o total de 1.275 empregos gerados neste ano. Embora o maior saldo tenha sido gerado pela indústria, na análise do Observatório de Economia do SIC de Bento Gonçalves, o registro fica pelo segundo mês consecutivo com recuos nos saldos de empregos na indústria, com 53 desligamentos. O contraste está no aumento no número de registro do MEI, que só em abril registrou 144 novos cadastros. Do ponto de vista dos MEIs, dos microempreendedores individuais, abril já apresenta um saldo de 144 empregos, o que indica continuidade de crescimento em relação aos outros meses. No acumulado do ano, é importante destacar que são quase 590 novos microempreendedores individuais, comparando com o fechamento de 2020. Sobre o saldo dos empregos, os 48 novos empregos, teve diferença entre os setores. A indústria teve um saldo negativo de 42 empregos. E isso tem diferença entre as atividades. Por exemplo, produtos alimentícios teve um saldo negativo de 37. Já móveis apresentou um saldo de 29 positivo e produtos de metal 32. Se nós pegarmos o setor de comércio, que teve um saldo positivo de 37 empregos. Os supermercados contribuiu muito com 33 empregos positivos, mas o comércio de veículos teve um saldo negativo. Por outro lado, os serviços, que teve um saldo positivo total de 32 empregos, o que teve contribuição principalmente foi serviços de tecnologia da informação, com 23 empregos.
Por outro lado, alojamento tem um saldo negativo de 14 e educação saldo negativo de 10. Isso então indica a evolução do emprego na cidade, no município, né? E nesse ponto, 2021 já ultrapassou o contingente de 2014, que era até então o maior da série. E esse aumento essa diferença que ultrapassou os dados já está em 353 postos. É importante lembrar que desde 2020 são incluídos os empregos formais nos dados do novo CAGED, que podem gerar diferenças no decorrer do ano quando se comparam com anos anteriores. Considerando as projeções futuras, se percebe o crescimento que teve nos dados, né, desde de janeiro até agora, com exceção do número em março. Com essa informação, se o ritmo permanecesse dessa maneira, nós chegaríamos a quase 47 mil empregos em relação a maio. Então aí nós temos informações importantes referentes à evolução do emprego na cidade e aguardar os efeitos da pandemia e dos aspectos econômicos nos números que se apresentaram até o momento. Quanto aos empregos formais, 2021 ultrapassou o contingente de 2014, até então o maior da série, em 353 postos de trabalho, assim como é quase 3% superior ao do ano passado. Em meio à pressão inflacionária, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu na quarta-feira elevar a taxa básica de juros, a Selic, em 0,75 ponto percentual, chegando agora a 4,25% ao ano. Foi o terceiro aumento consecutivo dos juros. Com a decisão, a Selic retorna ao patamar verificado em fevereiro do ano passado, antes da pandemia. Com a pandemia, o Banco Central fez um primeiro movimento no sentido de acelerar os cortes da taxa, que se manteve no mínimo histórico de 2% ao ano de agosto do ano passado a março deste ano. Em um segundo movimento iniciado em março, o Banco Central recomeçou a elevar a Selic na tentativa de controlar a inflação. O aumento do juro básico da economia reflete em taxas bancárias mais elevadas, no encarecimento do crédito e influencia negativamente o consumo da população. A decisão era aguardada pelo mercado financeiro, que projeta a Selic em até 7% ao final deste ano. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni.
O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. A quinta-feira foi de dia típico de inverno, com tempo encoberto, frio durante todo o dia, e a tendência é a manutenção das temperaturas baixas e a volta da instabilidade para o sul do estado a partir da sexta-feira. Na Serra, a chuva estará de volta a partir da manhã do sábado. Nesta sexta-feira, a circulação de ventos associada a um sistema de alta pressão no oceano ainda vai espalhar umidade sobre parte da região sul do país. Além disso, com a atuação de uma massa de ar frio de origem polar, o dia pode começar com geada em áreas das serras gaúcha e catarinense e também no noroeste do Rio Grande do Sul. Por causa da infiltração marítima, chove de forma fraca a qualquer hora em todo o litoral do estado do Rio Grande do Sul, na região de Florianópolis, Vale do Itajaí e em todo o Paraná. No centro-oeste paranaense, a chuva deve acontecer principalmente à tarde. Nas demais áreas, incluindo Porto Alegre, apesar do excesso de nuvens, não chove. O dia começa com 8 graus na capital gaúcha e a máxima é de 17, em Florianópolis, mínima de 13, máxima de 17 graus. Nos próximos dias, a capital Curitiba ainda vai ter pancadas de chuva. No sábado, a mínima é de 10 e a máxima não passa dos 14 graus e há risco para chuva a qualquer hora. No domingo, o tempo vai ficar firme, mas o dia ainda começa frio com apenas 8 graus. Na segunda-feira, a mínima de 7, máxima de 16 graus, com pancadas de chuva apenas entre a tarde e a noite. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica a presença do sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Na sexta-feira, as temperaturas devem variar entre a mínima de 5 e a máxima chegando aos 17 graus. E agora no Jornal TV Com, o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Temos insistido muito aqui, ao longo dos últimos meses, nos nossos comentários, sobre a falta de transparência do poder público municipal. Se pede informações, se pede documentos e não se recebe. Informações são deletadas do site da prefeitura depois que se encontram irregularidades. Tenho falado aqui ultimamente a respeito da Caixa Preta do IPURB. Este que deveria ser um instituto de planejamento urbano e que tem servido para tantas coisas mal explicadas. O meu comentário de ontem, inclusive, foi sobre projetos de Norex, onde se finge que as coisas são feitas de acordo,
onde não há fiscalização e onde projetos são aprovados ao arrepio da lei. E depois são consertados os projetos depois das obras concluídas de forma ilegal. Verdadeiras pernadas. Pois hoje, alguém me comentou, eu fui dar uma olhada, até porque estava olhando algumas movimentações processuais do meu interesse no site do Tribunal de Justiça e descobri que tem uma empresa em Bento Gonçalves, em função de um comentário que fiz sobre a concessão de um alvará de construção, agora dia 26 de janeiro, de forma ilegal, eu repito, de forma ilegal, pois a empresa acaba de entrar com uma ação judicial contra mim para me impedir de falar sobre o assunto. Eu quero dizer que o exercício da cidadania, a cobrança pública das posturas de todo e qualquer ato administrativo, e a concessão de um alvará é um ato administrativo, é direito para o exercício pleno da democracia. É a vigilância popular, é a vigilância da cidadania que tem impedido o mal maior. Acompanhamos pelo Brasil afora. Em Bento Gonçalves não seria diferente. Vou repetir. A empresa quer que eu seja proibido pela justiça de falar no assunto relativo ao alvará que eu disse que foi concedido ilegalmente, e vou dizer de novo, repito, ilegalmente, que eu não fale mais do assunto. É interessante. A empresa não pede direito de resposta. A empresa não pede para justificar como as coisas foram feitas. Apenas diz que tudo foi feito dentro da legalidade. Estou feliz com esse processo, muito feliz. Porque afinal é graças a ele que lá no fórum vamos ter a oportunidade de demonstrar muitas coisas. Já íamos fazê-lo denunciando tudo isso ao Ministério Público. Mas fico feliz que agora eu vou ter a oportunidade, dentro de uma ação privada, onde serei parte, de ver os documentos juntados pelo poder público. Porque afinal, as cópias que eu tenho aqui demonstram, comprovam o que eu disse e continuo dizendo. A concessão do alvará, e isso é um documento público emanado de uma autoridade pública, e portanto, repito, sobre a vigilância de todos nós, não só os órgãos de fiscalização, que às vezes só ficam sabendo dos problemas e ilegalidades por nós, cidadãos. Vou repetir, estou feliz com a ação. Agradeço a vocês por me darem essa oportunidade. E confio, estou certo, que o judiciário não deverá dar um golpe à democracia, sobretudo ao direito de expressão. Estou certo de que estamos cumprindo o nosso papel. E aqueles que estão se sentindo incomodados e ao invés de entregar documentos e modificar suas atitudes, preferem ir através do judiciário calar a voz daqueles que querem dar voz às pessoas e à lei, deveriam estar atentas para aquilo que pretendem fazer, porque talvez o tiro saia pela culatra. Pensem nisso e fiquem com Deus. A Paróquia São Roque segue realizando uma programação intensa para celebrar a festa de São Roque e São Gotardo, que neste ano chega à 65ª edição. Programada oficialmente para o dia 16 de agosto, a festa deste ano tem como tema 65 anos de fé, chamados a cuidar da vida, promovendo o amor fraterno, fazendo alusão às 6 décadas e meia de criação da paróquia e expressando a importância do cuidado com a vida.
Como forma de celebrar a data com a comunidade, a programação projetou para esta sexta-feira, dia 18, a realização da tradicional feijoada de São Roque e São Gotardo. O evento será realizado no formato drive-thru. Na oportunidade, serão entregues kits que contêm a feijoada, arroz, guisado, couve refogada, farofa e laranja, para que as famílias partilhem do alimento em suas casas. Cada um dos combos serve até 2 pessoas e os ingressos podem ser adquiridos ao valor de R$ 50 na Secretaria do Centro Paroquial São Roque e Nossa Senhora do Rosário, bem como com os casais festeiros. A retirada será das 5 da tarde às 7h30 da noite, junto ao Salão Paroquial da Igreja São Roque. Um déficit superior a R$ 2 milhões pode levar o Hospital São Pedro, de Garibaldi, a fechar o atendimento de 8 dos 18 leitos da UTI da instituição de saúde. O anúncio foi feito nesta semana pelo diretor administrativo Jaime Kurman e pelo diretor técnico do hospital, Rodrigo Jacob. Segundo o diretor técnico, alguns medicamentos necessários para o dia a dia do hospital chegaram a ter aumento de 10 vezes no seu valor normal. A direção cita como exemplo o sedativo Midazolam, que era adquirido por pouco mais de R$ 15 e atualmente o mesmo medicamento custa em média R$ 116. Ainda neste mês, o hospital deve receber um lote de insumos importados da Turquia. A falta de recursos extras, como emendas parlamentares e o repasse de verbas públicas que escassearam neste ano, também é uma das causas desse déficit. Além disso, os pacientes que internam neste ano permanecem em média 3 dias a mais, se comparados aos que internavam no ano passado. No Hospital Beneficente São Pedro, a ala de tratamento intensivo foi aberta há pouco mais de um ano, contando com a instalação de 10 leitos. Como a demanda acabou aumentando em razão da gravidade da Covid-19 em toda a região, o hospital ampliou seu atendimento para 15 leitos de UTI. Ainda no ano passado, outros 3 leitos foram instalados e destinados especificamente para pacientes de planos de saúde. A direção do Hospital São Pedro apela para que as pessoas se cuidem ao máximo possível e tomem todas as precauções, principalmente até a vacina atingir a grande maioria da população. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde da quinta-feira os números de casos da Covid em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 56 pacientes internados com a Covid-19, 3 a mais em relação à quarta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 14 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 37 respiradores, um a menos em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 51 pacientes seguem internados, 12 a menos na comparação com os dados da quarta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas com dados que são repassados todos os dias pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal da Saúde. 2 homens foram presos pela Brigada Militar aqui em Bento Gonçalves, acusados de tráfico de drogas. Os registros ocorreram na noite da quarta-feira, envolvendo policiais da Força Tática e do 1º Batalhão de Choque. O primeiro foi no bairro Santo Antão, por volta das 7h30 da noite, onde um traficante de 28 anos foi preso após perseguição por algumas ruas da localidade. Na abordagem, a guarnição da Força Tática localizou 8 buchas de cocaína que tinham sido dispersadas pelo acusado e posteriormente encontradas. Também foi apreendido o valor de R$ 730 em moeda corrente.
3 horas mais tarde, foi a vez da guarnição do 1º Batalhão de Choque efetuar outra prisão, desta vez na Vila Nova. Durante patrulhamento tático motorizado, um homem de 29 anos foi abordado e com ele os policiais encontraram em uma mochila R$ 1.147 em moeda corrente, 18 buchas de cocaína pesando pouco mais de 15 gramas, 58 porções de maconha, um tijolo de maconha pesando 1,269 kg, 4 balanças de precisão e aparelho celular. Nos 2 casos, os traficantes foram conduzidos até a delegacia de pronto atendimento, onde foi feito o registro da ocorrência. E no esporte, o Bento Vôlei está com inscrições abertas para novos atletas, tanto para o masculino quanto para a formação da equipe feminina. O treino das meninas com idade entre 11 e 14 anos será nas terças e quintas-feiras, a partir das 4h30 da tarde, nos respectivos dias. Já as nascidas entre 2002 e 2006 realizam o treinamento ao final da tarde, a partir de 15 para 6, no Ginásio Municipal de Esportes. A categoria masculina vai treinar nas quartas e sextas-feiras, a partir das 4h30 da tarde, para as crianças com 7 a 11 anos e 15 para 6 da tarde para os jovens com 12 a 18 anos. Os jovens interessados em participar da equipe devem comparecer no Ginásio Municipal de Esportes nos horários anunciados e procurar pelo treinador responsável. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 981 34 8380. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta quinta-feira, 17 de junho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!